porque se transformou em realidade, em uma tentativa que vinha sendo desenvolvida já há algum tempo. O presidente Jair Bolsonaro assinou a sua filiação ao PL, o Partido Liberal. O presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e o presidente Jair Bolsonaro finalmente entraram em um acordo possibilitando a filiação do mandatário do Palácio do Planalto, que levou consigo também o seu primogênito, o senador Flávio Bolsonaro. Integrantes do PL apostam que outros ministros também sigam os passos de Bolsonaro e integrem a legenda. Entre eles, Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, e Gilson Machado, ministro do Turismo. Nós vamos ouvir um trecho do discurso feito hoje de manhã pelo presidente da República, logo após a assinatura dessa aliança. Ninguém tem o que nós temos. Terras agricultáveis, recursos minerais, terras férteis. Ninguém tem o que nós temos. E tudo, quase tudo, né, depende do parlamento. Em grande parte, o parlamento tem jogado junto com o poder executivo. Isso é muito bom. Quando se fala em poder judiciário, tem a ver conosco também, sim. Amanhã está previsto a sabatina do nosso indicado, o André Mendonça. Espero que ele seja aprovado o nome dele. Eu não indico para o Supremo, eu indico para o Senado. Eu acredito que ele seja aprovado no dia amanhã. Sabemos que existe um embate ideológico, que um colega quer uma pessoa de um perfil diferente, sabemos disso. Mas o André conversou, acredito, com todos os senadores, deu a sua impressão, falou o que ele pretende fazer, uma vez sendo escolhido pela maioria dos senadores para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Indiquei há poucos meses um outro nome, Cássio. Acredito que a gente nunca vai dar nota 10 para ninguém na nossa vida, mas é um ministro que tem feito o seu trabalho, e tenho certeza que a maioria concorda com o que ele está fazendo. Eu já discordei de votação dele, é normal. Meus 28 anos de parlamento, quantas coisas eu votei lá que, inclusive, Paulo Guedes, contra privatizações. Eu votava sistematicamente contra privatizações. Não digo que o Paulo Guedes me converteu, ele me deu uma luz e ajudou realmente a gente pensar de forma diferente. A gente muda. E quem, porventura, se eleger presidente o ano que vem, no início de 2023, indica mais 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem o que nós temos. Muito bem, está aí um trechinho da fala do presidente da República hoje de manhã, na assinatura que ele fez de sua ficha de filiação ao Partido Liberal, e a gente parte para a discussão aqui no nosso programa, no nosso 3 em 1, porque eu separei aqui, gente, alguns trechos, algumas partes que eu acho que são importantes da gente discutir aqui, e esse foi um discurso e um ato político extremamente simbólico, representativo, com a presença aí de pessoas importantes do meio político e principalmente com alguns discursos que o presidente da República fez, mirando alguns interesses específicos, e eu quero justamente comentar isso aqui no nosso programa. E eu vou começar pela nossa Bruna Torlai. Bruna, eu vendo o discurso hoje do presidente da República, em vários e vários momentos, vi um presidente muito voltado e com um discurso muito voltado aos parlamentares, O tempo inteiro ele dizendo que saiu do Congresso Nacional, que nada se faz sozinho, que ele tem um time, que ele, enfim, busca justamente esse time. É um outro Bolsonaro se comparado a 2018, não? Sim e não, Paulo. O Bolsonaro ele é um marco da volta da direita civil para o cenário político brasileiro, para a disputa eleitoral. A direita civil estava fora da política. Com Bolsonaro, ela volta para a política. Essa cerimônia de filiação demonstra o segundo passo. Num primeiro momento, Bolsonaro violentamente se lança para romper aquela falsa polarização entre uma direita que não existia e aquela esquerda tradicional. Então é um movimento muito violento, disruptivo, que é o primeiro ano de governo. E aí, evidentemente, ele passa a perceber que sem composição a direita civil não teria chances de se manter na política, e ele faz o sacrifício de repensar, inclusive, o seu ímpeto de avançar rápido demais para operar algumas mudanças numa tradição brasileira que não vai mudar da noite para o dia,
porque não é assim, não é em passe de mágica, ninguém vai conseguir romper com o patrimonialismo da noite para o dia, não funciona, isso é uma tradição, a tradição tem uma força extraordinária, mas a partir do momento que ele se percebe enfraquecido, ele fala, por que estou enfraquecido? Porque não estou sabendo compor. Então, essa filiação de hoje mostra o Bolsonaro disposto a compor para que a direita civil não perca espaço na política. É um sacrifício, não sei se outro nome gostaria de estar lá, mas certamente ele abre caminho para que a direita não volte a ser alijada do cenário político brasileiro. Piperno, nesse evento de filiação, me chamou também a atenção a presença de 2 presidentes nacionais de siglas do famoso Centrão, né? Marcos Pereira, do Republicanos, e também Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, juntamente com Valdemar Costa Neto. A gente poderia dizer que esse é o trio de ferro aí formado pelo presidente da República, Republicanos, PP e também o PL? Só cada vez mais a base de apoio dele. É legítimo que o presidente busque cooptar essas siglas que pensam de uma forma mais ou menos próxima. Era um presidente que vinha politicamente muito isolado, ele enfrentou muitas dificuldades em um Congresso que tinha uma parte, que tem uma parte que faz oposição a ele e tem um outro pedaço que esperava favores. Ele é um político de perfil diferente, um político de extrema-direita que tem que fazer esse aceno a setores um pouco mais moderados. Faz esse aceno, consegue então a cooptação de siglas grandes, siglas importantes, que vão dar a ele, por exemplo, tempo de televisão, e isso vai ser essencial na próxima campanha. É claro que ele sabe, como político experiente que é, como político que conviveu 28 anos no parlamento, como ele mesmo disse, embora tivesse se vendido como a nova política, sabe muito bem, ele conhece o modus operandi, o modus operandi dessa turma toda e sabe que vai ter, sim, que trocar favores. Como, aliás, qualquer outro presidente que pudesse, que quisesse o apoio dessas 2 siglas, faria. Eles sempre agiram assim, são 2 siglas cortesãs. Né? Quem paga mais, leva. E aí o presidente deixa, de certa forma, explícito esse jogo e faz um movimento que tende a transformar o PL, no curto prazo, no partido com a maior bancada legislativa. Agora, se o PL vai continuar ou não fiel a ele, é óbvio que vai depender muito do que os desdobramentos da campanha em 2022 determinarão. Porque a gente sabe que o PL tem essa tradição de ter vários caciques regionais, cada um corre para um lado quando a coisa aperta, e a gente sabe também que vai ter uma bancada heterogênea. Eu diria para você que, inclusive, uma bancada rachadinha, essa que vai contar agora com o Flávio Bolsonaro. E olha, gente, uma informação importante aqui e de última hora, inclusive comunicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informa sobre a identificação no momento preliminar de 2 casos da variante Omicron aqui no território nacional, aqui no Brasil. O que vai acontecer agora é justamente o encaminhamento por parte da Anvisa para uma análise laboratorial em que possa ou não se confirmar essa pré-análise que foi feita, inclusive, pelo laboratório Albert Einstein. A gente vai acompanhando aqui na Jovem Pan News e trazendo para vocês todas as informações referentes a isso. Então, uma análise preliminar da própria Anvisa de que nós temos possíveis 2 casos da variante Omicron já em território nacional. Voltando aqui para a nossa discussão sobre o discurso do presidente da República hoje em Brasília, eu quero conversar com o nosso Jorge Serrão, porque o presidente da República deu algumas indiretas, podemos dizer assim, Serrão, principalmente sobre um tema que é polêmico em torno dessa filiação dele ao PL, que era justamente a aliança política dentro do estado de São Paulo. E ele foi muito claro, falou muito bem do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, reiterou o trabalho dele e disse que São Paulo o espera, ou seja, já deixando o negócio na mesa aberto para que todos possam ver que o Tarcísio é o candidato dele em São Paulo. Como é que você viu essa movimentação? Saudações, meus amigos e amados haters. Hoje, pela internet, eu recebi um vídeo que muita gente deve ter recebido também. É muito fofo. É um gatinho e nas costas desse gatinho que caminha
tem um macaco montado, um macaquinho em cima das costas do gatinho. Eu, quando vi esse vídeo, eu falei, que fofura! É o Bolsonaro, aquele macaquinho, em cima das costas do gatinho. Na política, é isso que acontece. Muitas vezes, o macaco tem que subir nas costas do gato ou dos gatunos. A gente não tem muita certeza sobre isso, não tem muita opção. Você não pode ficar naquela de purismo absoluto em relação à política brasileira, que ela não existe. O Partido Liberal, quando ele foi fundado no final da década de 80 pelo lendário Álvaro Valle, ele tinha uma outra feição, era um partido para ser realmente liberal, sem fisiologismo, era um partido que dava cursos aos seus militantes para que eles aprendessem o que era a essência do liberalismo. Esse Partido Liberal depois se degenerou completamente. Ele foi primeiro apanhado pela Igreja Universal do Reino de Deus, depois pego pelo pessoal do Valdemar Costa Neto, entrou de cabeça no escândalo do Mensalão, e aí esse partido depois se degenerou, mas, como tudo no Brasil vem e volta, né? Esse Valdemar Costa Neto conseguiu ser perdoado no processo do Mensalão. Aqui no Brasil é isso, né? Foi perdoado, recebeu o perdão do presidente da República na época e hoje é um partido perfeito que recebe Jair Bolsonaro. E é o partido que hoje é grande, tem base no Congresso, que ele utilizará para a grande tacada política dele, que indica ser a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas ao governo do estado de São Paulo. Uma tacada surpreendente que mexe completamente com o jogo político daqui, já que teria como favorito o Geraldo Alckmin. Então, esse jogo é o jogo mais ousado de Bolsonaro.